Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Giane Siqueira, consultora editorial aqui da Editora Sorian, e recebo todos aqui para conhecer mais um novo autor com um livro espetacular. E eu já vou passar a palavra aí para esse nosso novo autor, o doutor Fernando César. Se apresenta aí para o público. Quem é o autor Fernando César? Aonde é esse grande mineiro? Será que é da onde? De Minas. Vai lá, Fernando. Se Sim. apresente. Olá, eu sou Fernando César Silva Lage, sou nutricionista, doutor em ciência de alimentos e também especialista em diabetes. Eu falo da cidade de Formiga, Minas Gerais. Eu represento o estado de Minas aqui, principalmente. É um prazer estar, principalmente, publicando essa obra, que foi uma obra inspirada com muito conteúdo e importante no diabetes. E participar aqui da editora Sorian, que me deu todo o respaldo para que eu pudesse publicar. E aí está a obra para fazer o bem, para levar, né, ao leitor, levar às academias, levar às clínicas, levar às pessoas no dia a dia que convivem com diabetes uma luz para que possa desenvolver e crescer e saber que o diabetes ele não é a parada, não é causar o mal, mas causar a descoberta, ter a autorresponsabilidade em conhecer-se próprio e saber lidar de uma maneira segura, com Com confiança, certeza. com uma maneira de fé, uma maneira que leva a doença não causar o mal, mas causar conhecimento e saber lidar com diabetes de uma maneira natural e saudável. Perfeito. Olha só que bacana aí, então, esse nosso autor. Ele já está falando aí do livro e eu vou pedir para você, doutor Fernando, para mostrar o livro aqui para o público, como ele ficou, a capa ali, e aí já conta, né, um resumo em relação ao que o leitor vai encontrar nessa grande obra. Pode mostrar aí, e aí já alertando vocês, querem adquirir essa grande obra, vai estar o link aqui abaixo, acessem lá e garanta já essa grande obra que o nosso leitor agora vai falar para vocês. Sim. Ó, o livro Diabetes, uma história de vida e superação, ele é uma escrita onde eu conto sobre a minha experiência, não como cientista, nutricionista e trabalhar com diabetes, mas eu conto a minha história como diabético. Eu tive o diagnóstico de diabetes com 12 anos de idade e hoje eu tenho 42 anos e nesses 30 anos de diabetes eu passo por diferentes fases. E quando, Giane e pessoal, eu descobri sobre a neurociência e eu apliquei a neurociência no diabetes, automaticamente eu consegui trabalhar pontos específicos onde a autorresponsabilidade, o conhecer-se próprio, a fé, a ciência que está chamado método sistemático integrativo, eu consegui usar ferramentas que não são ferramentas medicamentosas e nem tanto ferramentas que são usadas no dia a dia, onde as pessoas percebem que, nossa, isso é tão complicado para mim, eu tenho que usar mais um remédio, nossa, eu tenho que utilizar essa insulina, eu tenho que pagar esse medicamento, mas o tratamento onde eu escrevi no livro é um tratamento que vem desde antes de Cristo. Por que eu estou falando isso aqui nesse relato? Quando nós pegamos a palavra, pegamos a Bíblia, e na palavra vem escrito: sejam felizes, sejam imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós somos imagens e semelhanças. E quando a pessoa acredita, a pessoa tem fé,
automaticamente ela começa a ter o poder da criação, criar-se e sentir-se bem. E percebe-se que quando você coloca de uma maneira de autodescoberta, saber o porquê que aconteceu, você começa a descobrir os fatores que geraram você ficar talvez deprimido, ansioso, você ter medo. E quando você consegue vencer esses sabotadores de uma maneira natural e segura, você evita que o diabetes ele causa mal na sua vida. Ele causa doença que pode acontecer principalmente pela não aceitação. Então, na autobiografia, é colocado para o leitor, quando adquirir essa autobiografia, ele vai aprender a lidar com o diabetes e conectar em saber por que aconteceu, por que surgiu o diabetes. E quando você começa a trabalhar de dentro para fora, você automaticamente você evolui, você cresce, você desenvolve. E até o tratamento que é feito com você, ele surte mais resultados. Jeane, de uma maneira fantástica, seja para a nutrição que eu trabalho, seja para o empoderamento, trabalhar, sentir-se bem, autoestima. As pessoas hoje estão vivenciando baixa estima. E nem tanto são pessoas que automaticamente estão... Muitas vezes a pessoa tem tudo, tem um poder socioeconômico, tem um financeiro fantástico, as pessoas são gerentes, empresários, ou às vezes aquelas pessoas que nem tanto estão naquela característica de ter um poder financeiro ótimo, as pessoas estão tristes, as pessoas estão ansiosas, e automaticamente tudo isso está fazendo com que a pessoa tenha a doença instalada em si mesma. Então, quando você aprende a lidar com as suas emoções, você aprende a lidar com seus medos, você aprende a lidar com o poder que você tem para melhorar e desenvolver-se, não apenas você tem a cura e a melhora, você evolui e você pode desenvolver-se. E esse livro, Jeane, ele traz a linguagem voltada para o diabetes, mas o leitor, ao pegar a obra, ele pode desenvolver mecanismos que nós chamamos de neuroplasticidade cerebral, para que ele consiga vivenciar e melhorar aquele ponto que ele quer trabalhar na vida. Seja ansiedade, quer melhorar, seja medos e traumas, seja até outras doenças que surgem, como o próprio câncer, a própria alteração genética, a alteração de peso e medidas, a obesidade, muitas vezes está ligado com uma não aceitação, muitas vezes está ligado com uma crença limitante, um trauma. Então, essa literatura ela ficou muito boa e eu já tenho até leitores que estão lendo. O livro ele foi lançado, Jeane, no dia 14 de novembro. E já tem pessoas que leram o livro e falaram que já tem conseguido colocar em prática e melhorado o dia a dia, melhorado a condução do diabetes. E isso é maravilhoso, porque esse é o intuito do livro. Fazer com que as pessoas melhorem, fazer com que as pessoas vejam uma luz para que elas desenvolvam e se sintam bem. Essa é a proposta. E graças ao bom Deus e obrigado pela editora por topar esse desafio e colocar nas páginas, nas entrelinhas, as escritas. E, principalmente, essas escritas têm gerado bons parâmetros aí, boas perspectivas de evoluir, não apenas a pessoa se tratar, mas a pessoa evoluir-se a si mesma. Perfeito! Olha só, pessoal, esse breve resumo dessa grande obra aí que traz qualidade de vida
para todos. Tem como o Fernando, né? O doutor Fernando estava falando em relação à diabetes, mas ele traz, né, um ensinamento para todos, essa autobiografia. Então, vamos conhecer um pouco mais. Agora você já deu esse resumo, e deixa eu te perguntar, quando você decidiu, né, fazer a escolha de fazer o livro, de fazer essa obra, qual foi, assim, o parâmetro, a escolha deste tema em si que você está abordando na tua obra, Fernando? Ô, Jeane, o fator na obra que causou até o motivo de escrevê-la foi que, com 12 anos de idade, e quando eu tive o primeiro contato com um médico, ao qual me passou o diagnóstico e passou todo o tratamento, eu recebi com todo carinho, todos os cuidados, mas o Fernando, ele não estava totalmente preparado para encarar o diabetes. E precisei, claro, fazer terapia, precisei aceitar o diabetes. Então, de 12 anos, eu somente tive a aceitação por volta aí de 15 anos de idade, porque eu comecei a perceber que quando eu mesmo me coloco como, ai, tadinho de mim, ai, que pensamento, que é o chamado pensamento sabotador, ou o chamado a sabotagem de si mesmo, quando a pessoa fica se sentindo, nossa, tadinho, tadinho, sentindo de baixa estima, o que acontece? Não adianta a pessoa tomar o medicamento ou aplicar a insulina ou até comer, seguir a dieta bonitinha elaborada pelo nutricionista, sendo que ela está cheia de crenças limitantes. Ela está se sentindo para baixo. Aí eu comecei, principalmente, Jeane, a entender sobre o poder da palavra. Quando nós falamos e quando nós queremos que algo ao nosso redor mude, o primeiro nós precisamos mudar nós mesmos. Então, essa mudança, nós todos atraímos o que nós criamos. E tudo que você fala, automaticamente, você pode ajudar uma pessoa ou você pode fazer a pessoa ficar mal. Então, quando você encara a vida de uma outra maneira e você começa a criar a autorresponsabilidade, que é orar, agradecer, manifestar a gratidão, aceitar-se a si mesmo, procurar alimentar bem, não apenas por comer, mas para ter uma qualidade de vida, tirar o tempo para praticar atividade física, seguir o tratamento, não por ter que fazer o tratamento, mas como uma forma de estar bem. O livro, ele colocou, eu escrevi isso daí no livro. E o que é o melhor dos capítulos do livro? É quando eu comecei a perceber que não apenas eu estava seguindo o tratamento, eu estava vivenciando uma melhoria a cada dia. E essa melhoria a cada dia eu sentir que a cada dia eu estou aqui para viver, para fazer o bem, mas para me autorresponsabilizar com as minhas atividades e sentir que o Fernando de ontem, o Fernando de hoje é melhor do que o Fernando de ontem. E eu posso co-criar uma realidade diferente para o Fernando que vem à frente. E esse poder da lei da atração, onde nós chamamos de neuroplasticidade cerebral, você cria aquilo que você vivencia dentro de você. Então, eu comecei a vibrar nessa frequência e olha que já começaram as palestras surgirem, pessoas convidando para falar sobre essa lei da atração, a neurociência envolvendo nutrição, envolvendo diabetes, envolvendo melhorar-se, desenvolver-se. E, gente, nada muito complicado. Você começa a apenas mexer alguns pauzinhos
você começa a mexer somente trabalhar esse seu interior, as pessoas estão ficando mais felizes, as pessoas estão ficando mais satisfeitas. E com isso, o próprio tratamento tem dado mais certo. Imagina você passar um tratamento maravilhoso, sendo que a pessoa não acredita que o tratamento vai fazer o efeito. Ou imagina você fazer o tratamento e aquela pessoa sentir, poxa, eu estou usando o tratamento e amanhã eu vou melhorar e automaticamente eu nem vou precisar ficar utilizando tanta medicação, eu vou precisar ficar usando tanto remédio, eu consigo trabalhar de uma maneira natural. Essa é a perspectiva, porque você começa a trabalhar de dentro para fora. Aquilo que você quer que mude no seu exterior, primeiramente você tem que mudar no seu interior. E já começa mudando a sua forma de pensar. Já começa mudando a sua forma de proferir palavras. Jeane, foi uma experiência maravilhosa escrever esse livro. Eu já tinha tido outras possibilidades de escrever minha dissertação de mestrado, a tese de doutorado, alguns relatos de publicação, mas escrever sobre a minha história, eu sou uma pessoa mais na minha, né? Um pouco tímido até, mas eu consegui vencer essa timidez de escrever o livro, e aí vem a prova, porque, ô Fernando, você pode falar desse livro aqui nessa palestra? Você pode dar um curso aqui para determinada empresa? Aí na hora que eu chego, Jeane, para falar, eu vejo, poxa, onde que estava aquela timidez, Fernando, que você mesmo falou que você era tímido? Isso daí é como se fosse eu mudei a minha forma de pensar sobre mim e consegui evoluir alguma coisa que eu via como um defeito. Olha só, surpreendente. E nesse sentido, Jeane, não apenas voltado a esse parâmetro. Existe o exame, que geralmente eu tenho aqui até o bonequinho, que eu trabalho com a nutrição também dos diabéticos, principalmente as crianças. É percebido que a cada dia tem aumentado muito o diabetes no público infantil. E quando nós já começamos a trabalhar as ferramentas do empoderamento, da lei da atração, de potencializar a mente e as conexões, você consegue que evitemos adultos que estão com conexões ruins ou tristes ou deprimidos. O tratamento é outra coisa. Sabe, você consegue fazer a pessoa não apenas estar bem no dia a dia, mas os próprios exames bioquímicos, eles já apresentam melhoria. Sabe, quando ele solicita os exames, o cliente que está bem com ele mesmo, está sabendo lidar com essa ciência, ele consegue evoluir, ele consegue melhorar os exames bioquímicos, porque ele está bem, ele fica menos inflamado. Quando eu falo eu estou falando em geral, mas a pessoa consegue ver significativamente no dia a dia dela a melhoria. Essa é a proposta. Olha só, gente, que escolha, né, desse grande tema. O Fernando aí já deu mais um outro resumo, e para reforçar, pessoal, fica aqui embaixo o link para vocês adquirirem essa grande obra. Aproveitando, então, aí que você já deu todos os sinais aí dessa obra, conta para nós. Acredito que o livro inteiro para ti é favorito, mas conta para nós qual o capítulo aí, qual o lugar aí que você acha assim, esse é o meu favorito. Bom é todos, né? Mas o teu favorito, qual que seria, doutor Fernando? Ô, Jane, eu estou aqui abrindo o livro e eu vou dar apenas um spoiler para as pessoas, né, que adquirirem a obra. Quando vocês forem no capítulo 15, o capítulo 15, claro, o livro ele vai construindo uma narrativa, onde vocês, ao lerem o primeiro capítulo, vocês já vão associar
o que fez surgir o diabetes na sua vida? Ou o que fez surgir o diabetes no parente ou naquele ente querido? E ao ir do primeiro capítulo para o segundo, você já começa a entender como você vai lidar com o diabético ou consigo mesmo, para você evoluir e melhorar. Seguindo, o terceiro capítulo fala sobre as crenças. E não quer dizer que envolve a religião. O livro ele traz principalmente o acreditar em Deus, o confiar no presente que Deus nos dá, que é a vida, que é fazer o bem, que é manifestar a gratidão. E, seguindo essa narrativa, no capítulo 15, que eu deixei o spoiler para vocês, vocês vão ver como você ter um estilo de vida, ao qual esse estilo de vida, você lidando, seguindo, é como se fosse uma receitinha de bolo, Giane. A pessoa vai seguir, fazer essa receitinha no dia a dia e já vai perceber que acontecem melhoras significativas para consigo mesmo e para a relação com os outros, para a relação com os familiares, para a relação na empresa, para a pessoa se sentir evolução. E isso é o legal. Esse é o legal. Ele foi construído de uma maneira pensando o leitor, ao ler cada capítulo, e colocar de uma maneira prática no dia a dia e sentir a melhora. Não apenas em ler, mas colocar em prática. Esse é o propósito. Olha só que bacana. Pode falar, Fernando. Capítulo 15 é o melhor de todos, mas lembrando que precisa ler cada um, porque você vai construindo no dia a dia, seguindo os exercícios, para que você chegue no capítulo 15 e ali você segue a sua vida, colocando em prática no dia a dia, sentindo-se melhor, sentindo-se grato e satisfeito. Isso é legal, porque você vê o brilho nos olhos das pessoas. Com certeza. Aproveitando, pessoal, você que já leu o livro, já chegou aí, comenta, né? Não dá muito spoiler, mas comenta aqui no vídeo, fala como é que foi a experiência dessa grande obra. E para você que chegou aqui também e quer conhecer um pouco mais dessa obra, o link está aqui abaixo para vocês adquirirem a obra do Dr. Fernando. Doutor Fernando, a gente está quase finalizando, mas a gente quer saber aí como é que foi o lançamento dessa grande obra. Conta para nós aí como foi, o que aconteceu. Giane, o lançamento da obra aconteceu no dia 14 de novembro, aqui no município de Formiga, Minas Gerais, na ACIF CDL, que é onde o comércio de Formiga reúne, né, as pessoas. Então, assim, nós conseguimos encher todo... ficou bem bonito. E lá, a editora Sorian enviou para mim toda uma arte para que eu pudesse divulgar, me enviou os exemplares para eu poder... Não, foi legal, me senti até uma pessoa... eu pude assinar, né, fazer as dedicatórias, né, a dedicação das pessoas. E eu me senti assim muito feliz, muito grato mesmo, principalmente por ser o Dia Mundial do Diabetes, eu poder lançar a obra física e a obra também está disposta nos portais aí na internet. Então, assim, foi assim, eu não tenho palavras, mas foi gratificante. Me deu até vontade de escrever outros livros. Com certeza, logo aí o doutor Fernando vai ter outros livros. E conta para nós, você já falou um pouco aí em relação à editora, mas tem muita gente aí com a sua obra, né, procurando... aonde eu vou publicar. Conta como é que foi a tua experiência, desde o início que você chegou até o final de ficar pronta, a experiência aqui com a editora Sorian.
Jeane, eu todas as informações do livro eu colocava na minha agenda. Aí eu fui escrevendo desde o surgimento do diabetes. E eu busquei, no início desse ano, o contato da editora Sorian. E quando eu fiz o contato com a editora Sorian, primeiro eu pesquisei outras editoras e eu vi o respaldo científico que é a editora Sorian e a qualidade que a editora Sorian tem como Qualis, principalmente no trabalho que ela já faz. É uma editora científica, mas também que trabalha com a linguagem popular, trabalha com o leitor de uma maneira de amor mesmo e carinho. Então, isso me chamou muita atenção, e principalmente pelo pré-venda e pelo pós-venda, porque a editora me ofereceu tudo que eu precisava. Então, eu escrevi o que eu passava na minha agenda, fiz o texto, enviei para a edição, foi olhado todo o português, toda a pontuação, essa forma de trazer ao leitor. A parte gráfica do livro eu gostei muito. A capa, principalmente, foi me dado opções, 3 opções de capa. Eu escolhi essa porque ela envolve muito a mente, onde eu trabalho muito no meu dia a dia com a neurociência, envolvendo a aplicabilidade na nutrição, a aplicabilidade no empoderamento. Então, eu gostei muito, envolvendo aqui. Ou seja, eu tive tudo que eu precisava. E eu agradeço aí, agradeço e poder estar gravando aqui esse vídeo. Claro. Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Olha aí que maravilha. E então, depois de tudo isso, essas experiências, esse resumo, os lançamentos que já foram, já aconteceram, e agora vai vir, muitas palestras. Se você ficou curioso para adquirir o livro, o link está aqui abaixo, vocês podem adquirir nas plataformas, vão receber o livro aí na casa de vocês. Doutor Fernando, sentimento ao ver a obra pronta. Quando você pegou o livro, viu, eu iniciei aqui, agora a obra está pronta. Qual o sentimento? Jeane, é difícil quando nós falamos que nós choramos, mas na hora que eu peguei a obra, eu chorei. Foi uma sensação assim de... Nossa, eu chorei assim de alegria mesmo. Engraçado falar chorar de alegria, eu fiquei emocionado, sabe? Então me deu uma emoção assim fantástica por ver que eu tinha colocado um pedaço da minha vida, do que aconteceu comigo e as dificuldades que eu enfrentei, com os nãos que eu escutei, e aqueles nãos me fizeram desenvolver, crescer, ser uma pessoa melhor e poder buscar o estudo, que até hoje eu estou, meu nicho é trabalhar o diabetes, estou estudando, procurando cada dia mais, mas não é só usar a ciência, eu utilizo comigo mesmo, e procurar ver que até a condução do diabetes seja melhor. E na hora que eu peguei o livro, Jeane, eu chorei de emoção. E eu manifestei a gratidão, e ao ver que na hora que eu entrego o livro para a pessoa ler, a pessoa me dá o feedback positivo, falou: Fernando, eu já li o livro umas 3 vezes para colocar, eu estou colocando em prática no dia a dia, e eu vejo o sorriso, então significa que aquilo lá deu certo. Isso me fez chorar dessa vez, não. Agora estou me fazendo sorrir, e ver que o brilho no olhar da pessoa significa que aquilo lá está sendo importante para ela. Aí eu fico feliz pra caramba com isso. Olha aí, que maravilhoso, né? Um sentimento ótimo. Essa forma de falar, essa linguagem até feliz pra caramba, é um termo que usamos aqui em Formiga, tá? Mas feliz ao monte mesmo.
Claro, 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 com certeza aí, nosso Brasil, né? Cada um com a sua gíria no estado. Muito bom esse sentimento, e o pessoal também que está lendo, está tendo, né, sentimentos, está colocando em prática. Então, se vocês quiserem colocar em prática também, conhecer mais, fica o link aqui abaixo para vocês adquirirem a obra. Se ficar alguma dúvida, alguma coisa aqui que o doutor Fernando falou, vocês podem também perguntar, que daí depois ele responde. Chegamos aqui ao final e eu quero agradecer muito ao autor aqui, Fernando, por estar conversando com a gente, falando mais da sua obra, né? Ainda mais para o pessoal conhecer. E aí, para nós finalizar, doutor Fernando, eu vou te pedir aqui duas mensagens. Uma mensagem é um convite, né? Para quem está com a sua obra na gaveta ali e ainda não publicou, um convite para publicar aqui com a editora Sorian, para ter essa experiência que você teve. E aí, para finalizar, uma mensagem final e um convite também, né? Mostrando novamente o livro para o pessoal adquirir a sua obra. E aí a gente encerra. Vamos lá. Primeiramente, eu deixo aqui o convite a outros autores que tenham, né, teses, que tenham livros, que tenham escrito sobre um tema que seja pertinente, que você vê que ao editar esse tema você pode fazer bem para outra pessoa. Eu convido-os a publicar, porque às vezes um relato, uma informação, você não estará fazendo bem para outra pessoa, não é mesmo? É claro que cada um na sua, né, na sua área, cada um com a sua forma. E o que eu deixo aqui de uma frase é o que eu utilizo muito comigo. Seja a cada dia a sua melhor versão. Se compare com você mesmo. Porque quando nós nos comparamos conosco mesmo, nós percebemos que a cada dia, querendo ou não, nós somos melhores, nós somos pessoas melhores. Não quer dizer pessoas melhores só no poder financeiro ou só no poder tal, não. Pessoas, ser humano. E o mundo precisa de pessoas, seres humanos que manifestam a gratidão, pessoas que orem, pessoas que se preocupam em fazer o bem e fazem o bem. Porque imagina, várias pessoas seguindo dessa forma, não estaríamos tendo tantos problemas como acontece, não é mesmo? E isso tem como ser trabalhado com cada um. Pode ter certeza que você será mais feliz, você vai ter a atração de coisas boas na sua vida, seja para sua família, seja para você mesmo, seja no lado financeiro, no lado de saúde, tudo. Primeiro é acreditar que é possível e falar: eu sou filho de Deus. Deus me faz a imagem e semelhança de si mesmo. Só você falar isso daí, você já começa a aumentar a sua estima, já começa a vir o brilho nos seus olhos. Isso, você começa a mudar dentro de você para que você consiga gerar essas mudanças e atrair coisas boas para a sua vida. Perfeito. Então, convida agora o pessoal, mostra novamente o livro, para o pessoal conhecer a tua obra, faz esse convite aí para os leitores. Então, a autobiografia, ela traz, além de relatos, né, de um diabético, que aprendeu a lidar com o diabetes de uma maneira não como doença, mas como de autorresponsabilidade, e começou a vencer aqueles nãos e aqueles problemas que são colocados para todas as pessoas. E aí começa a ver significativamente resultados nos exames, na qualidade de vida, no dia a dia, alimentação, estilo de vida, hábito, e começa a cocriar e atrair coisas boas para a sua vida. E as pessoas que aprendem essas técnicas começam a fazer no dia a dia de si mesmas, em suas famílias.
Olha aí, pessoal, qualidade de vida. Então, reforçando aqui tudo isso que a gente já conversou, o link está aqui abaixo para vocês adquirirem também. Eu vou deixar as redes sociais do Dr. Fernando para vocês conhecerem o trabalho deles. A quem quiser uma palestra aí, né? O pessoal está chamando já o Dr. Fernando, né? Juntamente com essa grande obra. Muito obrigada, doutor Fernando. E vamos agradecer agora. Oi! E quando eu digo palestras, o mundo todo, se precisar que o doutor Fernando vá, eu vou com o maior prazer, tá? Olha aí. Olha. Essa informação para mais pessoas, porque pode ter certeza que vai fazer bem. Com toda certeza, o doutor Fernando está disponível e vai estar os contatos dele também aqui embaixo, assim como o link para você adquirir a obra. Muito obrigada, doutor Fernando. Tudo de bom para vocês, pessoal. Muito obrigada por chegarem até o final, até o próximo vídeo. E vamos dar um tchau para o pessoal, doutor Fernando. Tchau! Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.